Alô, alô. Boa tarde. Eu queria pedir aos nossos irmãos que nós pudéssemos fazer silêncio. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês da nossa região e de outras regiões que possam estar conosco. É um prazer recebê-los, é uma alegria imensa estar com vocês, trabalhadores espíritas, trabalhadores da área da mediunidade, e nós possamos hoje aproveitarmos a oportunidade de estarmos recebendo o projeto Manuel Filomeno de Miranda em nossa cidade, em nossa região. Nós temos alguns avisos para passar para vocês. São algumas orientações para facilitar o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós pedimos a todos os nossos companheiros que possam desligar os celulares durante os trabalhos, durante a apresentação dos trabalhos. E se alguém quiser comunicar, fazer alguma comunicação, que possa levantar e fazer a sua comunicação naturalmente fora da plateia, para não perturbar a participação dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Nós pedimos também, se possível, que nós não ficarmos levantando e trançando desnecessariamente, para não perturbarmos o desenvolvimento dos trabalhos e a participação dos nossos irmãos. Nós pedimos, durante os trabalhos da apresentação, o silêncio, para que nós possamos prestar atenção nas colocações, nas apresentações. Nós pedimos também, nós alertamos aos nossos irmãos, não precisa, mas nós falamos dos banheiros. Eu acho que todos já viram onde tem banheiro, água, para que possam já ir diretamente, se for necessário, ir ao banheiro. Haverá uma equipe para atender qualquer eventualidade, uma equipe de companheiros que vai estar colaborando conosco. Cadê o Evaldo? Evaldo? Cadê o Evaldo? Nós temos a equipe aí? A equipe é vocês? Nós teremos uma equipe que posteriormente eu apresento para vocês, qualquer eventualidade que precisarem. Nós pedimos, por gentileza, que possam colaborar conosco no cumprimento dos horários, que nós possamos atender os horários normais que vai ser passado. Nós queremos alertar também aos companheiros que todas as questões, todas as perguntas serão por escrito. Todas as perguntas serão por escrito. Haverá uma equipe de jovens que vai estar recolhendo as perguntas e passando para nós. Então nós pedimos aos companheiros que, assim que fizerem as suas perguntas, que levantem, e os jovens vão estar recolhendo as perguntas. Nós teremos, durante o nosso apresentação, o nosso trabalho, o seminário, nós teremos 4 apresentações, 4 módulos. Eu gostaria de falar para vocês sobre os módulos, para que vocês saibam como se desenvolverá. Nós teremos no primeiro painel, compreendendo a obsessão, e todos serão apresentados pelos nossos companheiros, que será agora de 13, a hora que nós iniciarmos, e nós teremos 3 apresentações de 15 minutos cada uma. Cada apresentação, cada um dos componentes da equipe vai fazer uma apresentação de 15 minutos. E logo em seguida nós teremos esclarecendo dúvidas. As dúvidas serão as perguntas que forem levantadas. No segundo painel nós teremos desobsessão, assistência aos encarnados.
que também haverá cinco apresentações, quatro apresentações de 15 minutos. E também, logo em seguida, estarão esclarecendo dúvidas sobre a apresentação do segundo painel. Nós teremos no terceiro painel desobsessão, assistência aos desencarnados, continuidade, que terá mais 3 apresentações e esclarecendo dúvidas novamente. São as perguntas que vocês levantaram. E no último painel, no quarto, nós teremos estudo de casos que eles apresentarão para nós. E também haverá esclarecendo dúvidas. Também poderão fazer perguntas sobre os casos apresentados. Ok? Nós pedimos ao nosso companheiro Evaldo, já se apresentou o Evaldo? Então nós vamos apresentar a nossa equipe, a equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. O senhor José Ferraz, o senhor João Neves e o senhor Nilo Calabres, que vão estar apresentando os trabalhos de hoje. O projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele já está na estrada, já está apresentando trabalhos há 14 anos, com várias obras que vocês já tiveram a oportunidade de ver, de conhecer e de adquirir ali na entrada, várias obras publicadas. Me parece que tem também fitas de vídeo também. Se não veio fita de vídeo, o seu Smith já me perguntou se tinha fitas, poderá fazer o pedido aos nossos irmãos e eles enviarão as fitas de vídeo para as casas espíritas. Então nós vamos pedir, cadê o Evaldo na presença, que vai perguntar, a Fernanda, pedir a Fernanda para fazer a prece inicial para nós iniciarmos o nosso trabalho. Jesus, querido Mestre, a Ti elevamos nossos pensamentos carinhosos neste momento, em agradecimento desta oportunidade de estarmos, mais uma vez, estudando um pouco mais a doutrina espírita. Ampara, Senhor, os companheiros que aqui trazem a mensagem e também a todos nós, que possamos estar com mentes e corações abertos para receber as informações, não apenas com o intelecto, mas principalmente com o nosso sentimento, para que possamos, aliando inteligência e sentimento, sairmos daqui homens melhorados, em paz e um pouquinho mais organizados. Fica conosco, Mestre, em todos os nossos momentos. Que assim seja. Renato, os nossos jovens que vão estar recolhendo as perguntas vão estar aí. Cadê? Ah, tá ok. Podem fazer as perguntas e levantarem que alguém vai apanhar as perguntas. Nós passamos a palavra para o senhor José. Meus queridos irmãos, no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo inconfundível de todos nós. Vamos passar algumas horas juntos. Faremos todo o possível para que elas sejam transcorridas dentro de um clima de alegria e de otimismo. Esse primeiro momento da nossa atividade, nós gostaríamos de saber do público aqui presente quem é que frequenta a reunião mediúnica. Por favor, levante o braço. E quem não frequenta, por favor, levante o braço. É uma supremacia muito grande
Vamos então iniciar a nossa atividade trazendo um momento de reflexão. Pedimos a nossa irmã que projete a lâmina para que juntos leiamos o seu conteúdo. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Do livro Desobsessão, psicografia do nosso Chico Xavier, da autoria espiritual de André Luiz. E o segundo texto que diz: o trabalho de doutrinação só é possível em clima de total doação. Não há nele espaços para meias verdades, fingimentos, indiferenças ou comodismo. O segredo da doutrinação chama-se amor. Da autoria de Hermínio de Miranda, do seu livro Diálogo com as Sombras. Agora eu gostaria de convidar dois candidatos, um do sexo feminino e um do sexo masculino, para ficar equitativamente, porque já observamos que as mulheres estão mandando hoje no movimento espírita. Então nós, os homens, para não ficarmos por baixo, vamos utilizar esse artifício. Por obséquio, em primeiro lugar, uma pessoa do sexo feminino que possa vir fazer um breve comentário desses dois textos que aí estão projetados na tela respectiva. Se ninguém se apresentar, nós vamos chamar diretamente. Vamos esperar, estamos esperando o sexo feminino, que hoje está tão em voga. Aqui está uma oportunidade para esse momento de reflexão. Como é natural, a inibição ainda é uma característica da personalidade humana. Então vamos esperar um instantezinho, vamos nos motivar, vamos nos levantar calmamente e chegar até aqui. Olha, se não tiver ninguém do sexo feminino, nós vamos sair. Um pouquinho sobre a sede? Fazer um ligeiro comentário sobre o texto, na sua visão. Bom, na minha visão, eu entendo que eu concordo plenamente com a André Luiz, que desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio. E não vai atingir realmente os objetivos sem nós estarmos profundamente envolvidos com o sentimento, com a emoção, de estar compreendendo. E cada situação que a gente presencia na reunião mediúnica, nós não devemos nunca julgar se é culpado, se é inocente, ou emitir qualquer tipo de sentimento que não seja o do amor realmente, acolhendo aquele espírito. Como que eu posso estar falando de desobsessão quando eu próprio já estou no julgamento, de valores, sem estar realmente envolvido com o amor? Então eu acredito que tem que ser realmente este amor, e seguindo ali o Hermínio de Miranda, quando fala que o trabalho da doutrinação só é possível em termos de total doação. Então nós estamos numa reunião mediúnica, nós estamos para doar profundamente nosso sentimento, sem nada querer em troca. Nós estamos ali realmente para servir no que for possível. E não há espaço para meias verdades, fingimentos, indiferença ou comodismo. Realmente, naquele momento ali, temos que ser o mais sincero possível a quem nós estamos enganando, Então não existe esse momento, principalmente o médium,
ele está bem tranquilo, mesmo sabendo que muitas vezes, muitos de nós já estão transparecendo nas palavras através de uma psicofonia, psicografia. Nós temos que procurar ser o mais assertivo, o mais sincero e imparciais na nossa personalidade, para estar filtrando isso. E tudo isso envolvido no clima de muito amor, de muita compreensão e muito acolhimento. Por favor, agora, o chamado sexo forte apresente para que nós saiamos aqui empatados. Deve ser o resultado do nosso seminário de empate. Boa tarde a todos. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio. Essa primeira frase, nós vimos na pergunta 780 do Livro dos Espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Responde aos Espíritos: decorre este, mas nem sempre o acompanha de perto. Então não se realiza sem a luz do raciocínio. Entretanto, esse raciocínio é preciso que esteja acompanhado do sentimento profundo de dedicação, que só viria através do sentimento. O trabalho de doutrinação só é possível em clima de total doação. Nós temos observado, através dos estudos, que numa reunião mediúnica, as pessoas que ali comparecem necessariamente devem estar o mais próximo possível da saúde moral, intelectual e física. Não há nele espaço para meias verdades, fingimentos, indiferença ou comodismo. Não há espaço que poderá haver para os encarnados que ali se encontram, mas para os desencarnados não haverá possibilidade de fazer qualquer coisa através de fingimento, porque a sua percepção estará toda acentuada e, com certeza, percebendo todos os nossos pensamentos e a sinceridade dos nossos sentimentos. O segredo da doutrinação, e não só da doutrinação, é o amor, compreendendo o amor não mais como sentimento, mas como lei, fria e natural, sob a égide da qual todos nós estamos. E ainda encontramos um problema quando misturamos sensação e sentimento com amor. O sentimento muda constantemente, as sensações também. A lei não é perfeita e imutável. E como disse Jesus, a maior lei, primeira, é amar, e a segunda, amar também. Sintetizando rapidamente o que está aí projetado, nós diríamos que a doutrinação tem um detalhe muito importante. Aquele que atende os desencarnados deve se predispor a ouvir mais e falar pouco e amar dentro do que preceitua a própria doutrina espírita. A razão para identificar o problema da entidade que ali se encontra, para poder então colocar as suas observações de forma tal que o espírito, a sair daquele momento de convivência com os encarnados, levem algo para refletir posteriormente. Portanto, não cabe em absoluto ao doutrinador ficar nesses fingimentos que às vezes acontecem e que nós falamos aqui agora, sem nenhum espírito de crítica ou censura. Meu irmãozinho,
Venha na paz de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Na realidade, ali está um ser espiritual que somente é diferente de nós porque não tem mais a vestimenta carnal. E psicologicamente deve ser tratado como nós o fazemos com aqueles com quem nós convivemos aqui na Terra. Então nada de fingimentos, de diferenças, nada de comodismo, falar com o sentimento de doação. Os espíritos sempre, quando o doutrinador emite a frase, a irradiação magnética da sua frase vai surtir o efeito em função justamente desse magnetismo. E é muito comum se ouvir das entidades que estão sendo doutrinadas na atualidade uma verdadeira descrença daquilo que os doutrinadores estão procurando lhe transmitir, porque elas estão ouvindo corriqueiramente uma ideia que nós estamos buscando mudar no nosso movimento espírita. Esse novo paradigma, que é este seminário, que iremos gradativamente apresentando para levar em consideração um fato muito importante, que nós, os encarnados, temos que nos preocupar com a assistência aos encarnados. E os desencarnados é uma tarefa que compete aos benfeitores espirituais. Então nós, nesse primeiro momento, vamos chamar a atenção de todos nós para esse detalhe. Daí vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho expositivo, ouvindo o nosso companheiro João na sua, Nilo, na sua primeira exposição. Boa tarde a todos e aos internados também. Tem muita gente nos ouvindo pela internet. Aliás, essa comunicação é muito importante porque está levando o conhecimento através de uma situação muito peculiar, muito barata para o mundo. Queremos nós podermos proceder sempre bem nessas transmissões via internet, porque estaremos contribuindo com o levantamento moral da própria humanidade. No primeiro tema, compreendendo a obsessão, nós vamos ter a obsessão, conceitos e classificação, que vou fazer agora, causas e mecanismos de instalação que vão para depois, e posteriormente José fará sintomas e reflexos. No conceito de classificação, no conceito geral, nós vemos nos dicionários dizer que obsessão é impertinência, é perseguição. Ideia fixa que domina doentiamente o espírito. Está lá em Aurélio, no dicionário de Aurélio. Mas no conceito espírita, Kardec coloca no capítulo 23 o seguinte conceito: que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E esse domínio nunca é exercido senão pelos espíritos. Ele usa o termo malfazer, mesmo nas traduções normais para ele. Os espíritos superiores que ainda não têm. Porque na questão 459, os espíritos responderam que eles influem nas nossas vidas, no nosso pensamento, no nosso lado, muito mais do que imaginamos. Quando eles responderam isso, eles mostraram que os bons e os maus. Nós é quem iremos determinar que qualidade de companhia espiritual nós queremos.
Você vê como fica mais fácil, mais bonito de pelejar com a doutrina. Ele disseram, influi muito mais do que imaginários. Mas na maioria das vezes, são eles quem nos comandam. Então, se nós queremos ser comandados por espíritos bons, o que devemos fazer? Procedermos bem, a cada dia a gente está nos melhorando. Não olhar muito os defeitos dos outros, né? Que diz a benfeitora Joana de Ângeles, que quando nós vemos o defeito do outro, é porque aquele defeito ainda está em nós. Conclusão, se a gente olhar que aquela pessoa tem um defeito, a gente se lembra assim, a gente também tem. E aí não vê mais o defeito dos outros. Vamos olhar as coisas belas que tem todos nós. A classificação, segundo Allan Kardec: simples, fascinação, subjugação. Na simples, ele diz que é quando o espírito domina o médium, impede que outros espíritos se comuniquem através dele, se imiscui nas comunicações dele, e, quando são evocados, se apresenta em nome daquele que foi evocado. A gente vê que é fácil, é fascinante essa ideia que Kardec coloca para nós, porque nós temos a percepção clara de que muitas vezes nós estamos pensando aquilo que não estávamos pensando. Parece incongruência, né? A gente está pensando aquilo que não estava pensando. Foi apenas sugerido, e a gente fica sem saber determinar se é nosso aquele pensamento, se não é. E os médios iniciados têm essa problemática muito grande. Será que sou eu? Será que é o espírito? A gente vai levando, né, essa problemática para a sala mediúnica, mas não é só na sala mediúnica. Todos nós, a todo instante, estaremos passando por essa problemática. É necessário que, a partir daí, a gente tenha esse conhecimento para poder começar fazendo a viagem para dentro, fazendo a introspecção, sem discernir aquilo que é nosso daquilo que não é. E somente assim nós conseguiremos. A maior dificuldade do médium espírito iniciante é exatamente isso, de todos nós, que vivemos sempre muito para fora. Já na fascinação, a coisa começa a se complicar mais. É que nessa fascinação, um espírito consegue, através do seu domínio, penetrar nos pensamentos do médium e impor a ele uma condição de que ele está pensando aquilo que é dele, que não é. É ele quem está colocando para si. E a gente fica muito a pensar em não ver, e ver no movimento espírita quanto médium fascinado está existindo. E a característica maior da fascinação é quando ele se afasta do grupo, se afasta das pessoas que têm uma visão mais ampla, mais larga. Ele não aceita a opinião, porque aquilo que ele está colocando ali é a coisa mais perfeita que existe no mundo, que ele se acha. E o Espírito vai colocando isso na cabeça dele. E ele vai aceitando. Aí é que está o detalhe. E a respeito desse grande volume de livros, que a gente vê publicado aí a todo momento, de médios ainda iniciando, nas primeiras letras, nós tomamos sempre o exemplo de Divaldo Franco, com quem convivemos há mais de 40 anos. Durante 10 anos ele psicografou, e acho que já estava com uma opção de coisas boas. Após esse período, ele já com uma mala muito grande, Dona Joana de Ângeles chegou e disse: fica aí, rasgue tudo e jogue fora, nada fica aí. Porque até agora nós tivemos apenas esse exame. Só em 1962, portanto, 20 anos quase depois que ele estava psicografando, é que surgiu o primeiro livro, em 1962. Então, com esse exemplo que nós temos de convivência, é que nós poderemos avaliar o quanto de médium fascinado está se apresentando diante de nós.
A primeira psicografia já está sendo publicada. Subjugação. Perda do controle da vontade. Quer dizer, o médium perde completamente a sua vontade. Ele está numa completa subjugação. Ele age por impulso do espírito sem que a sua vontade tenha ação nenhuma sobre aquilo que ele está produzindo. E Kardec diz que pode ser física ou moral. A moral é quando ele age quase que como uma fascinação. Ele age movido por aquela informação sem poder, de vontade própria, se liberar daquela informação. Quanto à física, o espírito atua sobre os seus órgãos, fazendo com que ele se sinta constrangido a executar aquilo que ele não queria fazer, já que ele não tem vontade própria. Nesse caso, tem dificuldades enormes. Kardec cita lá, como exemplo, pessoas que têm a vontade de escrever a todo momento, quando ele não tem lápis e papel, ele com o próprio dedo começa a apresentar a sua psicografia. Ou quando ele coloca que um senhor, já de idade, não tão bonito, se colocava de joelhos diante de moças para pedir em casamento. E quando todo mundo achava que ele era um louco, Kardec disse que tinha certeza que era apenas um obsidiano. E a gente vê que nessa questão de obsessão, todos nós, e aqui estamos, e outros que lá fora estão, tem sempre um problemazinho de obsessão em cada um de nós. Porque nem mesmo Jesus deixou de ser acicatado por espíritos doentes. Imaginemos nós outros, que temos ainda um passado cheio de dificuldades, quanto não somos acicatados? Principalmente quando nos estamos dedicando nas tarefas do bem. Porque nós imaginamos que quando nós estamos no trabalho do centro espírita, nós estamos dentro de uma redoma, estamos imunes de qualquer ataque, quando não é verdade. Como nós temos dificuldades, nós temos a proteção, claro que nós estamos no trabalho do bem, nós estamos querendo, mas nós somos exatamente provados nas nossas forças para ver até onde nós podemos reagir. Então, meus irmãos, não fiquemos com essa ideia falsa de que se estamos no trabalho do bem, estamos imunes da obsessão. E finalmente a auto-obsessão. Essa também traz dificuldade muito grande. E ela ocorre normalmente quando nós praticamos qualquer ato que a nossa consciência reclama de nós mesmos e que nós ficamos a mastigar. Eu não deveria mais fazer isso. Porque eu não deveria mais fazer isso. E coloca essa monoideia e vai se crucificando. Se nós não aprendermos a nos auto-perdoar, perdoar a nós mesmos, nós não conseguiríamos nos libertar da auto-obsessão. Porque o erro é normal, faz parte da nossa caminhada. É com erros e acertos que nós conseguimos evoluir. E o erro é passado. Nós não poderemos voltar para não errar, porque já erramos, mas poderemos reparar, que esse é o caminho de todos nós. A reparação faz parte do nosso progresso individual. E não voltar a cair no mesmo erro é sinal de progresso. Boa tarde, eu sou o João. Nós vamos dar prosseguimento no nosso breve estudo. Nós falamos pouco, 15 minutos, é uma provocação. Depois nós respondemos as questões, onde normalmente os nossos seminários vão atingir objetivamente o interesse de vocês.
A questão da obsessão é uma questão epidêmica. Talvez nós pudéssemos dizer que essa é a mais antiga do mundo. Desde que o homem adquiriu a capacidade de viver em sociedade, que as influências recíprocas começaram a aparecer, e nesse processo de permutas telepáticas, psíquicas, emocionais, surgiu naturalmente a obsessão. O companheiro disse, todos nós mais ou menos temos vinculações que permanecem rapidamente ou mais demoradamente. A questão da obsessão pode se resumir em quanto tempo nós permanecemos centrados na ideia positiva, no pensamento lógico, na ideia superior, ou quanto da nossa mente é cedida para os interesses subalternos, para as ideias automáticas que não condizem com a nossa própria vida, com os interesses do progresso, porque na fonte da inspiração de todo o mal, de todo o erro, de toda a perturbação, de tudo que se opõe à máquina do progresso, ao progresso da humanidade, está a obsessão. A inspiração negativa que é alimentada pelos espíritos inferiores. E toda a fonte do bom conhecimento, das ideias positivas, das ideias superiores, está naturalmente a inspiração que promana de Jesus e desce através daqueles espíritos que lhe representam na terra, que estão fecundando a vida de esperança, de otimismo, de ideias superiores e que vão naturalmente favorecer a construção do bem. Então, a obsessão, ela está presente como uma epidemia na face da terra. Vamos colocar aí rapidamente as suas causas. E nós colocamos 3 tópicos para as causas das obsessões. O desvio das leis de Deus, sintonia com sentimentos inferiores. As leis de Deus estão escritas na consciência de todos nós, estão escritas na consciência do ser humano. Embora esse delineamento nem sempre aconteça de uma forma muito clara, todos nós sabemos intuitivamente ou racionalmente o que representa o bem e o mal, o que é conveniente, o que não é conveniente, mas nem sempre a criatura humana tem forças para viver integralmente a sua vida pautada dentro dessas leis. No Livro dos Espíritos há um estudo maravilhoso das leis morais, que é uma síntese, uma tentativa de Kardec e dos bons espíritos de colocar em tópicos gerais todas as nossas responsabilidades, uns para com os outros, lei de sociedade, lei de progresso, lei de liberdade, a nossa relação com Deus, lei de adoração, lei do trabalho, todas essas leis. O desvio voluntário dessas leis vai necessariamente nos colocar na vulnerabilidade perante a obsessão. Toda vez que a gente desvia das leis de Deus, nós caímos na obsessão. Nós fomos criados simples e ignorantes, e há uma pergunta 120 do Livro dos Espíritos: se todos terão que passar pela fieira do mal? E a resposta é: do mal não necessariamente, mas da ignorância. E Kardec pergunta, no início, quando não se tinha claramente a noção do livre-arbítrio, quando a alma ainda não conseguiu discernir claramente o livre-arbítrio, se existiria algum fator interno do homem que determinasse o cumprimento ou descumprimento das leis, os Espíritos respondem: não um fator interno, porque se assim fora, não haveria realmente o livre-arbítrio, seria uma pré-determinação. A influência não está no homem, mas nas
influências que recebem. De onde vêm essas influências? Dos espíritos inferiores. É nisso que, como se dizer, a queda do homem. Esses espíritos inferiores representam Satanás, o mal. Então é da história da própria humanidade, desde os seus primórdios, o processo da obsessão. A nossa queda, a nossa desrespeito às leis divinas, porque todo esse processo inspirativo é contrabalançado pela influência superior e amorosa dos bons espíritos. Haveria uma injustiça da própria lei se assim não fora. Daí porque essa razão, porque todos temos um anjo guardião, aquele espírito amoroso e amigo que está constantemente nos advertindo, sinalizando responsabilidades, fazendo com que nós tenhamos uma compreensão clara dos nossos deveres, ainda quando a razão lógica não alcança claramente as motivações, a palavra do anjo guardião, o incentivo, o envolvimento emocional vem para nos estimular ao bem, mas às vezes, por invigilância, o segundo tópico, nós caímos nas malhas da obsessão. A invigilância é o nosso sono, é a nossa incapacidade de manter uma sintonia permanente com as fontes generosas do bem. Prejuízo deliberado ao próximo é a nossa teimosia. A queda, a invigilância, a repetição do erro e o prejuízo deliberado ao próximo é a teimosia do homem. Quantas pessoas não dizem assim: eu sei que não está correto, mas eu vou fazer. Eu sei que não é bom para mim, mas agora eu vou fazer, eu não recuo. Isso é um comportamento auto-obsessivo e que naturalmente engendra um processo também de obsessão. Porque no fundo de todas essas ideias arbitrárias poderá estar a sintonia negativa com os espíritos das sombras, porque sofrem, entendem que deverão fazer com que todos sofram. Não é assim a nossa psicologia banal de muitas pessoas. Ninguém quer errar sozinho. Quando erra, naturalmente sempre evoca a responsabilidade de alguém. A culpa foi de fulano, a culpa foi de Beltrano. Até na manifestação mítica, inicial, de quem foi a culpa? Foi da cobra, foi da serpente. Não foi assim que o homem disse a Deus. Isso é um mito da criação. A culpa é da mulher. A mulher disse a Deus: a culpa é da serpente. Só faltou dizer que a culpa era de Deus, que colocou o homem porque colocou a mulher. E Deus porque fez a serpente. Então, nós estamos sempre escapando das nossas responsabilidades. E isso gera um processo obsessivo. Então, os mecanismos da instalação, atração automática, o processo da obsessão, existe uma atração automática por sintonia vibratória. Essa atração automática se dá por identificação moral. Normalmente o obsidiado e o obsessor, eles são muito parecidos. Dentro da escala da evolução, eles estão muito próximos. Talvez o obsidiado tenha dado um passo adiante na sua vontade de levantar-se. Mas o obsessor, ele diz assim: vou ver se realmente ele quer sair disso. E obsidia, porque ele está magoado, infeliz, quando é ódio. Ou então, não é sempre o ódio. Às vezes é um parceiro de devaneios de outras vidas. Parceiro é um parceiro das largas incursões no território do prazer. E o outro quer se libertar e ele cobra a parceria, ele cobra o direito de presença diante daquela vida, diante daquele companheiro de largas aventuras no território e na estrada do mal.
Então há sempre uma sintonia, é uma atração automática. Manuel Filomeno de Miranda diz que é um plug. Imaginemos um plug elétrico. Ele tem a tomada positiva, que é a peça que se insere naquele recebedor da tomada. Então, eles se completam. Diríamos que o obsessor traz o plug positivo e o obsidiado traz a conexão, que é desencadeada pelo complexo de culpa, desencadeada pela sua onda vibratória que viaja no espaço e é naturalmente identificada pelo obsessor que aproxima-se. Às vezes os obsessores não reconhecem imediatamente, eles são atraídos, é uma onda, é uma vibração que o atrai, e eles não identificam imediatamente. Quando o obsidiado sai do corpo, às vezes há uma transfiguração para o passado, a fisionomia do passado, ele diz, é ele, e ele identifica, é o plug, essa atração automática, que provoca uma indução mental que vai tirar a autonomia do obsidiado, ele passa a ser, de um certo modo, um robô, se não integralmente, ele pelo menos passa uma boa parte da sua existência mais ou menos telementalizado por aquela sintonia espiritual. Por isso que nós dizemos, às vezes a questão da obsessão é só uma questão de tempo. Então, tem pessoas que vivem na subjugação, permanentemente, 24 horas, durante um longo tempo, na sintonia da obsessão. Outros vivem algumas horas, outros vivem alguns minutos, mas nesse momento evolutivo da Terra, aqui para nós, baixinho, para ninguém ouvir, todos somos um pouquinho obsidiados, todos damos um pouquinho do nosso espaço mental, emocional, para as influências perturbadoras. Qual é a proposta? Ir dando cada vez menos tempo e cada vez mais tempo a Jesus, ao trabalho do bem, ao trabalho da caridade, do amor, às propostas santificadoras da vida, para que nós construir um planeta de bênçãos e de felicidade. A consciência de culpa, quando há uma consciência de culpa, há um processo interativo muito grande, facilitando essa plugagem dos interesses do obsessor e do obsidiado. Na consciência de culpa, o doente, a pessoa entende que não pode ser feliz, que não merece ser feliz. E porque não tem a vontade fortalecida para dizer, eu fiz o mal, mas eu vou trabalhar na minha recuperação. Ele não quer ou não pode, eu não adquiriu forças para, eu devo, mas vou trabalhar na minha recuperação. Ele prefere mergulhar na consciência de culpa. E nós temos essa multidão de depressivos na própria humanidade. 6% da humanidade está mergulhada na depressão. Outros tantos estão vivendo a doença do pânico. Mas a humanidade está saindo gradativamente. Nós estamos nos esforçando para termos essa Jerusalém libertada, essa terra feliz do amanhã. Acoplamento perispiritual. Então, quando a ideia se repete, dá um acoplamento perispiritual, aí já houve um encaixe psíquico, emocional, e surgem as desarmonias, ora físicas, ora emocionais, ora mentais, psicológicas, perturbando a realidade da nossa própria vida. A proposta é não caminhar até o surgimento das desarmonias, interromper, cortar, quando sentirmos os primeiros sintomas de atrações, o esforço preventivo, o esforço reabilitador. Então o Centro Espírita hoje, ele deve desenvolver um trabalho mais preventivo do que
mais corretivo, nós diríamos mais psicoterapia do que terapias desobsessivas propriamente dita, mais educação do que correção de rumos pelo trabalho de sofrer o guante da dessa. Vamos avançar com a fala do nosso companheiro José Ferraz. Surge então uma pergunta urgente: quais as sintomatologias que podem ser identificadas no processo obsessivo? Aí estão alguns sintomas: ideias fixas, torturantes, isto é, afligentes. De repente, a pessoa começa a assistir aquele desconforto mental, não consegue diversificar os seus pensamentos, porque a nossa mente é polivalente. No momento que ela se fixa em ideias de determinada natureza, demonstra um processo obsessivo. Depois vem forte excitação de desejos, que é muito comum na nossa vida moderna, principalmente na área do sexo. Estamos vivendo um momento muito difícil nas questões da sensualidade. Tudo que se faz hoje na Terra tem, em primeira instância, de se colocar o erotismo. Portanto, nós estamos impregnados dessas excitações de desejo, porque a libido existe em todas as criaturas humanas. Nós devemos educá-la, direcioná-la para o lado enobrecedor da vida. Quando não fazemos isso, ficamos submetidos à sensualidade, sob todos os aspectos a considerar, não somente na área do sexo, mas na área do comer, na área do beber. Tudo isso são fatores que merecem ser examinados. Pessoas que de repente aumentam a capacidade de desejar se alimentar excessivamente. Possivelmente por detrás disso existe algo que está ali impulsionando, comandando esse tipo de hábito que não é saudável. Depois vem a inquietação sem causa aparente. Pessoas que vivem preocupadas com os acontecimentos da vida cotidiana. Não vou sair de casa mais, porque eu sei que saindo eu vou ser assaltado. E muitas vezes isso está acontecendo. De maneira nenhuma eu vou me expor hoje na cidade em que eu vivo. Realmente vou tomar um cuidado muito grande. E repare, nós estamos criando verdadeiras fortalezas onde nos enclausuramos a pretexto justamente de não sermos assaltados, de não sermos sequestrados. Estamos nos tornando prisioneiros de nós próprios, porque a criatura está perdendo o interesse de Deus. Não estamos habituando-nos à oração, o poder da atitude otimista, da atitude sadia, e que nos traz os benefícios, como é natural, da providência divina. Estamos vivendo um momento de muito pessimismo, e isto está sendo favorável à sintomatologia obsessiva. Depois vem a agressividade. Ainda estamos na fase dos instintos primários. Somos muito impulsivos. E os espíritos, que são os nossos desafetos e companhia limitada,
se aproveitam desse detalhe da nossa fragilidade pessoal e estão incutindo nas nossas ideias a agressividade. E ouvimos as pessoas dizer: ah, quem me fizer vai receber na mesma moeda, que ninguém pise no meu pé. E se acostuma a alimentar esse tipo de pensamento, que é, por assim dizer, uma válvula capaz de projetar aí a obsessão. Então é preciso que nós iniciemos essa higienização mental, esse cuidado com a nossa vida mental, com a nossa conduta moral, viver um pouco para dentro de nós próprios, porque somos educados para viver para fora. E Jesus já nos convocou a que buscássemos primeiro o reino de Deus e que tudo mais nos seria dado por acréscimo de misericórdia. E ao contrário, estamos querendo tudo lá de fora e esquecendo de justamente conquistar esse reino que está dentro de cada um de nós. Então nós tiramos do livro Bastidores da Obsessão o que diz o nosso patrono Manuel Filomeno de Miranda: quando você esconde nos recessos da mente uma ideia procurando, que teima para se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso de obsessão pertinaz. Este é o momento de advertência do benfeitor, estudioso profundo da matéria. Daí, nós entramos nos reflexos ou consequências dessa sintomatologia obsessiva, o isolamento voluntário. Muitas pessoas estão indo da vida social, que é uma lei da natureza, muitas vezes impulsionado por mentes vigorosas para manipulá-la, a fim de que elas vivam torturadas, infelizes, porque ninguém pode viver a sós. Na arte de conviver com as outras pessoas é que nós aprendemos muito daquilo que a nossa deficiência ainda coloca em primeiro plano. Portanto, devemos viver dentro desse processo social que o Espiritismo nos ensina de uma forma sadia. A nossa convivência dentro da casa espírita, com os companheiros, no trabalho que ali se processa, para que juntos vamos construindo uma nova mentalidade na face da terra. Quando se trata da mediunidade, o médium é intuído, é induzido a se afastar do centro espírita, para muitas vezes fazer um trabalho isolado dentro do lar. É um sinal característico da obsessão ou fascinação, conforme já foi apresentado, porque o indivíduo perde o senso crítico. Tenhamos muito cuidado nesse particular. Ouçamos as opiniões das outras pessoas. Não fiquemos isolados, predispostos a achar que sempre estamos com as ideias corretas. Sejamos pessoas abertas para as ideias novas. Na realidade, isso é uma atitude de bom senso. Depois vem o reflexo da desconfiança, que está muito acontecendo nos centros espíritas.
De repente, a direção da casa começa a uma desconfiar do outro. Os trabalhadores começam a se afastarem mutuamente dos outros companheiros. Estamos sempre olhando pelo lado negativo das pessoas. Isso é um processo muito grave, doutor. Estão se desestruturando casas espíritas por esse clima de desconfiança que está acontecendo. Nós não temos a iniciativa de se dirigir ao companheiro a lhe perguntar: estou notando que você está bem indiferente comigo, afinal, diga-me, o que foi que eu fiz para eu me desculpar? E a pessoa sempre diz: ah, não é nada não, porque a própria pessoa não sabe o que está acontecendo. Hoje a obsessão é de uma sutileza impressionante. Às vezes nós estamos convivendo no cotidiano com as pessoas com os sintomas obsessivos e por desatenção não estamos detectando essas sintomatologias. Portanto, é muito necessário a atenção nessas questões da convivência. Somos espíritas, estamos unidos através de um mesmo ideal. Por que então, muitas vezes, esses afastamentos, ou então essa cortina que às vezes desce no meio das nossas casas espíritas, entre nós que estamos no trabalho do bem, que nos dizemos discípulos de Jesus? E ele foi muito sábio: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Portanto, vem em seguida as atitudes estranhas, tudo aquilo que foge do costume habitual da pessoa, no que diz respeito aos bons costumes, pode ser um indício de atitudes estranhas no nosso próprio comportamento. Além disso, surgem as doenças físicas. Nos painéis da obsessão, Filomeno estuda o caso de Arcos, que foi atingido pelo seu inimigo espiritual justamente na sua área de fragilidade, a área pulmonar, porque em outra existência ele matou o seu desafeto através de enfiar a lâmina mortal na área pulmonar do outro. Depois vem os desajustes emocionais, que está acontecendo muito nas nossas casas espíritas, e que muita gente está dizendo assim: ah, isso é obsessão. Tudo bem, mas muitas vezes são desestruturações de ordem psicológica. Não é somente transferir de imediato a questão para a obsessão. Ou então tem alguns mais inadvertidamente que dizem: isso é mediunidade. Mediunidade é uma faculdade. Não é ela causadora de obsessão em nenhuma hipótese. A obsessão acontece porque o indivíduo é uma pessoa endividada com as leis divinas, única e exclusivamente. Depois vem os desajustes psicológicos, que está acontecendo muito dentro do lar, no trabalho, nos transportes, na rua. Portanto, isso tudo está acontecendo pela sutileza obsessiva, e que está se tornando realmente muito preocupante. Depois vem as consequências para as dificuldades no exercício mediúnico, que hoje as pessoas, não sei por que motivo, ao invés de se preocuparem com os médiuns da casa, para deixar que os benfeitores espirituais programem a sua desobsessão, estão fazendo clientelismo, querendo desobsidiar fulano, cicrano e beltrano, que muitas vezes não tem ligação nenhuma com a casa. São nomes que são trazidos por pessoas transeuntes das nossas reuniões doutrinárias. Portanto, tenhamos cautela nesta particularidade.
Porque quando a obsessão está graçando no médium, ele está necessitando de muita atenção, de muitos cuidados. E isto é da alçada dos mentores da casa. Depois vem os autoauxílios. Quantos estão acontecendo por obsessão? No livro Nas Fronteiras da Loucura, Filomeno fala no caso de Noemi, que de repente, por uma vivência dentro do lar, fora das leis divinas, atraiu o obsessor. E ele começou a injetar o seu pensamento para colocar a família numa situação lastimada. E o grande detalhe deste caso, no momento em que a jovem descobriu que a sua genitora estava com um caso com seu marido, fragou o ato delituoso, intempestivamente acusou os familiares, correu para o banheiro e cortou os pulsos. Nesse momento, Filomeno chama a atenção. A entidade obsessora afastou-se da jovem para deixar cair sobre ela toda a responsabilidade do seu ato. Vejam como a coisa é muito mais grave do que se pode imaginar. E finalmente, os homicídios. Filomeno fala em tormentos da obsessão, que os assassínios espirituais na Terra são em números muito maior do que poderíamos imaginar. Então, aí está para a nossa reflexão, os sintomas, os reflexos e as consequências da obsessão. Esses 45, 50 minutos de fala no módulo da obsessão, na verdade ele é um tema preparatório para a desobsessão, que é o foco principal do nosso seminário. Não poderíamos falar de desobsessão sem tocar na obsessão. Então temos uma panorâmica do problema da obsessão. Vocês vão fazer perguntas para a gente fixar as ideias e nós vamos ficar aqui aguardando. As perguntas são por escrito. Como é que funciona? Vocês levantam, os meninos aí da juventude vão tomar as perguntas. Se tivesse uma musiquinha, eles colocavam, vocês iam responder as perguntas com música para ficar engraçado, mas você que está preparado aí a técnica. Pediríamos a todos que permaneçam em seus lugares. Agora nós não teremos nenhum intervalo para não tumultuar o ambiente. Temos a primeira pergunta do internauta. Qual a primeira atitude a ser tomada para um grupo mediúnico que chegou a concluir, através de reflexões que a maioria dos médios ostensivos se encontra em processos obsessivos, mas atenuados? A primeira atitude do grupo, já que chegaram a essa conclusão, e é muito bom que isso aconteça, porque eles estavam atentos, é parar para fazer uma avaliação do porquê está acontecendo. O porquê está acontecendo esse processo. Onde foi que nós falhamos
para que esse processo começasse a interferir no problema da obsessão. Detectado o problema, claro que fica muito mais fácil encontrar a solução. Se nós já sabemos, detectamos o problema, fizemos a avaliação, vimos qual a causa daqueles problemas, fica mais fácil resolver. Não é assim, suspender a reunião por um mês para reflexionar, para estudar. Detectado o problema e a solução, vamos dar prosseguimento. Já agora com mais preparo para evitar as causas que levaram à obsessão. Uma pergunta do internauta de Jaboticabal, São Paulo. Até onde obsessão e depressão se confundem? Podem aparecer de maneira simultânea? Se afirmativa essa segunda pergunta, como separar o tratamento psicoterapêutico do espiritual? Na verdade, o processo depressivo é, antes de mais nada, um processo de auto-obsessão, que naturalmente em grande quantidade de casos, talvez a maioria deles, desencadeia um processo obsessivo, porque espíritos não faltam que estejam vinculados às nossas dívidas kármicas, ao nosso passado espiritual. Longe de nós, de cada um de nós, aquela condição de termos regularizado integralmente os nossos débitos reencarnatórios. Então, uma vez estimulada a depressão, os obsessores naturalmente se aproximam para torná-la mais efetiva, mais grave, mais cruenta, para inviabilizar o processo terapêutico, para impedir e dificultar as reações libertadoras do paciente. Então, nesses casos, ele pergunta como separar o tratamento psicoterapêutico do espiritual. Não precisa separar. Há o tratamento psicoterapêutico, como o tratamento médico também. Algumas substâncias dentro da química, da medicina convencional podem ajudar o paciente. A psicoterapia é uma arma valiosa, porque vai levantar e erguer a autoestima do paciente. E o tratamento espiritual, quando o paciente tem a aventura de perceber a sua necessidade, outra sob a proteção de parentes atenciosos ou criaturas amorosas que o estimulam a tratamento espiritual, poderão se fazer simultaneamente, através do passe, através das conversas no atendimento fraterno, porque o foco do psicoterapeuta espírita do atendimento fraterno será ensinar as causas espíritas e os mecanismos espirituais libertadores, o passe, a reunião doutrinária, o culto do evangelho no lar. Então, esses instrumentos terapêuticos, eles se complementam. E nós não precisamos de maneira nenhuma fazer separações entre elas, porque efetivamente essa fronteira é muito tênue e muito difícil, meu companheiro de Jaboticabal, de estabelecer. Na situação dramática de um suicídio, sabemos que o autor responde pelo crime. No caso da obsessão, como é que fica a situação dos espíritos obsessores que induziram o obsidiado a tomar essa atitude? Ficam comprometidos com as leis que regem a vida. Porque à medida que eles vão colocando para fora as suas atitudes infelizes, eles vão angariando nas suas consciências os registros de tudo isso que ele está perpetrando, prejudicando os seus semelhantes. Lembrar que o Espiritismo nos chama a atenção a respeito da consciência.
No nosso livro Consciência e Mediunidade, nós fazemos um estudo baseado na benfeitura de Olympiane para nos chamar a atenção para as questões da consciência, que está sempre colocado em segundo plano na vida do ser humano. Aí é o alfa e o ômega da vida de todos nós. Não esperemos nunca que Deus, o transcendente, tenha a iniciativa de erigir um tribunal para nos julgar. Quem vai nos julgar é a nossa consciência, porque ali está registrada toda a lei. Portanto, tudo isto é um processo que ocorre com uma naturalidade muito grande. O indivíduo, por sua vez, que foi induzido ao suicídio pela obsessão, tem os atenuantes. Não poderia ser diferente, mas tem também responsabilidade. Daí tudo é feito equanimamente. A lei é muito sábia. Ninguém sofre consequências daquilo que não teve a iniciativa de realizar. No diagnóstico da obsessão, um só dos sintomas ou sinais é indício apenas ou já é motivo para alarme e afastamento do doente para atividade mais amena até o restabelecimento. Esse afastamento é que a gente não entendeu bem. Se esse doente faz parte de um grupo mediúnico. Porque a gente não deve afastar ninguém assim de imediato do grupo. Se alguém no nosso grupo está em processo obsessivo, compete a todo o grupo junto dar as mãos para só erguê-lo, nunca retirar do grupo. Porque amanhã pode ser um de nós outros, que estamos hoje estamos. Nenhum de nós está isento de pegar uma obsessão, de entrar num processo obsessivo. E se a gente começar a tirar para evitá-lo, não, a gente tem que dar as mãos e juntos caminhar, só erguidos, com força, com a confiança irrestrita em Deus e nos bons espíritos. Ali é um sinal de alarme para que o grupo observe. E será bom que o grupo esteja sempre atento para observar quando um dos companheiros estiver entrando nesse processo. Será excelente. É sinal de que o grupo está muito bom. O ruim é quando o grupo não se apercebe, fica preocupado com os obsidiados de lá fora, e o grupo vai ficando obsidiado, ficando preocupado com a obsessão de lá de fora, e daí a pouco não tem mais gente, tem que parar para poder pensar, porque é todo grupo. Mas se é um só que está aí, o grupo detectou, está muito bem o grupo, e dê as mãos para dar a sustentação ao companheiro, que logo mais ele está erguido, ele não está doente, muito agora com saúde amanhã. Ainda da internet, Salvador, o companheiro Luiz Pimenta, um abraço, eu conheço de perto, meu amigo do coração. Ele pergunta, psicologicamente falando, é verdade que a maioria das vezes é pelos complexos de culpa que as obsessões ocorrem? Sim, Pimenta, o complexo de culpa é um dos fatores mais fortes de desencadeamento do processo obsessivo. E a pergunta de João Paulo, ainda de Jaboticabal, é possível fazer a autodesobsessão? Se possível, como fazê-lo? A autodesobsessão é um processo de acordar a consciência. Quando a gente descobre que realmente estamos num processo obsessivo e auto-obsessivo, despertar a consciência pelo esclarecimento, pela renovação moral e pela vontade firme de trabalhar pela nossa transformação, esse é o nosso verdadeiro processo de autodesobsessão. E um fascinado, um médium fascinado, se ele próprio não admite tal situação, João Paulo ainda pergunta, se ele não admite, ele terá que realmente ainda carpir mais demorado o processo da sua obsessão. Quanto a nós, o melhor que podemos fazer é não viajar nas suas exigências, não corporificar também, fazer coro com a sua auto-obsessão.
Então, o médium fascinado, a pessoa fascinada, normalmente tem um grande reforço quando outras pessoas lhe prestam um grande desserviço de viajar com ele na sua própria fascinação, valorizando-a. Se ele ficasse isolado no seu procedimento, se ninguém lhe desse aquela atenção, se não a atenção amorosa do bem e da advertência, ele estaria mais rapidamente voltando para o equilíbrio, teria mais facilidade. O médium deve receber seu próprio obsessor na mesa mediúnica. Tão logo o médium se adestra convenientemente, são justamente os primeiros espíritos que os mentores trazem, porque é um compromisso que ele tem. Eu posso testemunhar pessoalmente quantas vezes eu tive o ensejo de dar comunicação dos meus desafios, que vinham me falar diretamente, dizendo-me, através da minha boca mediúnica: você não me engana, você está se transformando em um bonzinho, aparentemente, você já me causou muitos males. E eu comecei gradativamente a levar a sério essas afirmativas, não no sentido depreciativo, mas naquele bom sentido de achar que os nossos desafetos são os nossos reeducadores. Isso é que nós devemos criar, mentalidade dessa natureza dentro da sala mediúnica, e não ficar como está acontecendo. Os espíritos obsessores são levados ao trabalho do intercâmbio espiritual como se fosse um lixo. Eles são nossos irmãos, são infelizes, devemos tratá-los com toda amorosidade. E de tal forma essa mentalidade se difundiu que eles atualmente não acreditam. Eu sei que vocês estão interessados em livrar ela ou ele da minha presença. Eu não acredito que haja interesse nenhum da parte de nenhum de vocês. Vejam como as coisas vão se desenrolando. Daí nós podemos e devemos quebrar essa mentalidade de que na realidade os espíritos infelizes que são levados às nossas reuniões mediúnicas merecem a nossa consideração, a nossa atenção, a nossa amorosidade, tratá-los com tolerância, com compreensão, para que sintam na vibração das nossas frases pronunciadas que realmente somos pessoas autênticas. A obsessão pode ter uma duração muito longa se o obsidiado não se cuidar, claro. É outro engano. É outro engano nosso, é querer fazer a desobsessão sem trazer o encarnado para se melhorar. Nós não vamos conseguir de maneira nenhuma. A nossa possibilidade maior é exatamente essa, é colocar o encarnado diante de nós colocarmos para ele a possibilidade que ele tem pelo seu trabalho, pelo estudo, pelo seu proceder, de sair da faixa. Porque se ele não sair da faixa, não tem centro, não tem ninguém que faça desobsessão. É esse o ponto que a gente tem que colocar e que a gente tem que ter em mente essa possibilidade. Sem a melhoria do encarnado, não há desobsessão. Não há. Porque mesmo se a gente conseguir convencer aquele espírito que está obsidiando de que ele não deve fazer aquilo que está fazendo mal para ele, e ele se libertar, como o encarnado não se libertou e tem dívidas, outro vem e toma lugar, porque espíritos que tem aí do outro lado, muito atrás de encontrar aonde ele colocar o seu positivo, o público. Então é necessário que o encarnado tome consciência, ele possa se elevar moralmente para a partir daí cortar a sintonia com o obsessor. Nós vamos dar um breve intervalo
São 15 para as 3 horas, 8h45 mais ou menos. Vamos dar um intervalo rápido de 15 minutos. Agradecemos a escuta dos companheiros internautas e a eles avisamos que às 15 horas exatamente estaremos de volta para a nossa conexão de estudo. Vamos entrar no problema do atendimento à desobsessão, atendimento aos encarnados. Primeiramente, nós vamos apresentar as vertentes desobsessivas, que este é o ponto principal do nosso seminário. A separação entre encarnados e desencarnados. Esse é que é o grande problema. O paradigma novo. Separação de encarnados e de desencarnados. A quem cabe a tarefa de atender aos encarnados? A nós outros, aqueles que estamos encarnados. Isso é óbvio. E deixar o atendimento aos desencarnados com o problema da equipe espiritual. Nós vamos tirar de nós uma responsabilidade que muitas vezes nós estamos assumindo sem as qualificações necessárias para tal. Porque quando nós queremos atender um desencarnado e que está influenciando algum encarnado que veio nos pedir ajuda, nós não sabemos os mecanismos, o porquê, porque aquele desencarnado está acicatando aquele encarnado. Nós não temos condições de ver se o encarnado já está merecendo ser atendido. Não temos. E às vezes a gente nos arvoramos a esse atendimento, gastamos as nossas energias para coisa nenhuma. Se nós tivermos tempo para atender bem o encarnado, mostrar a ele as possibilidades de que o centro espírita dispõe, para que ele, através desse trabalho de leituras, de tomar o passe, da água fluidificada, do culto do Evangelho do Lar, ver quantas possibilidades tem um encarnado para ascender, sair da faixa. E se nós conseguirmos isso, meio caminho já está andado. Porque o obsessor não consegue faixa nele. Então, é esse paradigma que nós queremos trazer, deixar para o encarnado o atendimento aos encarnados. Como? Sendo a responsabilidade direta nossa, com a inspiração dos bons espíritos, porque nós não podemos nunca estar fazendo um trabalho espiritual sem estar com as comportas da intuição aberta para esse trabalho. Não é lógico, não é natural? E onde nós poderemos fazer isso? No atendimento fraterno. A casa espírita hoje, que não tem o atendimento fraterno, estará caminhando na contramão da história. Não adianta a gente ter só reuniões mediúnicas. É necessário ter o atendimento fraterno. E não precisa que as coisas que se passam no atendimento fraterno se joguem para a reunião mediúnica. Porque é outro ponto que nós, os encarnados, estamos fracassando muito. A gente não tem confiança no mundo espiritual. Se a gente está atendendo um encarnado aqui, e esse encarnado traz consigo a companhia de um desencarnado que está acicatando a sua vida. E se lá naquele atendimento, nós os encarnados estamos trabalhando como encarnados, a equipe espiritual não está trabalhando para desencaixar também aquele feixe? Tá. E porque a preocupação de nós levarmos uma fichinha do atendimento fraterno para a reunião mediúnica para fazer esse trabalho? É natural que nós comecemos a repensar os nossos trabalhos na casa espírita. E é por isso que nós dizemos que isso é um novo paradigma. Concentrar nossos esforços nesse trabalho
para deixar que os espíritos trabalhem os espíritos. E temos nas reuniões doutrinárias o fecho do trabalho nosso, porque é lá na reunião doutrinária onde se faz a psicoterapia de grupo. Nós falaremos da reunião doutrinária mais adiante, que tem um ponto específico para isso. Já o atendimento ao desencarnado é a responsabilidade direta dos vetores espirituais, com a colaboração nossa dos encarnados, como nos preparando bem para a nossa mediúnica, fazendo uma mediúnica de qualidade. É esse o trabalho. E o item dessa questão toda está nessa frasezinha aqui embaixo. O padrão vibratório do centro espírita define as possibilidades na desobsessão. Não adianta nós queremos fazer desobsessão na nossa casa espírita, se a direção da casa está bem ciumadas, se os seus trabalhadores têm um grupo aqui, outro grupo ali, o meu trabalho é melhor do que o trabalho fulano. Porque aí a situação vibratória do centro não é boa, está com brechas, abrindo brechas para a penetração de espíritos inferiores. Então a casa tem que estar protegida vibratoriamente, a começar pela vivência dos seus participantes, dos seus trabalhadores, em oração, se colocando à disposição do mundo espiritual, para que esse trabalho cresça em qualidade e ofereçamos ao mundo espiritual o grande manancial de bênção que é uma reunião espírita de qualidade, onde os seus membros conhecem as suas funções, sabem o objetivo das reuniões, estão trabalhando com amor, se doando, tendo compaixão pela humanidade sofrida. Então, meus irmãos, isso é muito importante que o Nilo está colocando. Existem essas duas vertentes, dois aspectos, e que o nosso investimento principal é com os encarnados. Esses companheiros que chegam à nossa casa pedindo apoio, proteção e misericórdia. E nós deveríamos ter serviços especializados voltados para atendê-los. E não pretender, como no passado, resolver toda a questão da desobsessão única e exclusivamente através das reuniões mediúnicas. Reuniões mediúnicas, sim, como um procedimento controlado, conduzido, planejado, programado pelo mundo espiritual. Essa é a segunda vertente. A nossa primeira vertente é o compromisso dos nossos irmãos desencarnados. Através de que recursos? É aí que nós vamos entrar. Fluidoterapia. O passe é a terapia espírita por excelência. Às vezes a gente fica preocupado em ver o centro espírita procurando novidades, terapias alternativas, propostas de várias naturezas, são tantas as denominações, e o centro espírita não poderia se tornar especializado em todas elas, e não poderia também se transformar num laboratório experimental para todas as horas. Então a fluidoterapia, o passe, é a terapia espírita por excelência. Vem das tradições do cristianismo primitivo, vem das tradições do magnetismo, que foi um movimento precursor do espiritismo. Os bons espíritos mandaram muitas mensagens com relação ao passe. André Luiz e outros benfeitores espirituais trouxeram instruções específicas com relação ao passe. Então é preciso que nós, na casa espírita, fixemos a nossa atenção no passe, criando procedimentos específicos, equipes bem treinadas, companheiros dedicados, e abandonarmos esse gosto, esse prazer pelas novidades, como se o centro espírita fosse o
tudo é força onde deveriam estar colocadas todas as coisas, todas as possibilidades. Vamos nos adestrar naquilo que é a nossa missão básica e fundamental. Então, a fluidoterapia, ela não prescinde de uma preparação necessária. Então, o bom é que nós tenhamos um serviço de assistência espiritual. Evitamos, a propósito, a questão de tratamentos, que está muito em voga, porque, na verdade, nós precisamos fixar na nossa a questão da assistência espiritual, onde nós iremos desenvolver uma gama de atividades especializadas para levar ao companheiro necessitado que nos busca o apoio, o acompanhamento necessário para que ele tenha forças para superar o problema. Porque enquanto nós estamos mantendo interessado, apoiado, assistido, orientado na assistência espiritual da casa, o trabalho desobsessivo mediúnico se processará na outra vertente, através do atendimento promovido, patrocinado, programado pelos benfeitores espirituais. Então, a casa espírita deve ter um plantão de passes. O ideal é que a gente prepare o centro espírita para ficar aberto durante todo o dia. Que a gente tenha um plantão de passes efetivo a fim de atender os necessitados. E não tentar resolver todas as questões com o trabalho mediúnico. No livro Loucura e Obsessão, a irmã Emeliciana, a benfeitora espiritual que cuida do trabalho, a primeira providência que ela faz é destacar a vigilância vibratória para o lar dos obsidiados e estabelece passes nos necessitados. Para Carlos, por exemplo, um portador de esquizofrenia acompanhada de obsessão, ela determina o mínimo de repetição do passe espiritual durante 4 vezes ao dia. Então é necessário, é tão importante a fluidoterapia que ela estabelece como o tratamento principal. Na casa espírita, nós encarnados que quisermos fazer desobsessão, teremos que ter os nossos plantões de passe. Lá na nossa casa, nós mantemos todas as manhãs 2 horas para atendimento fraterno, com fluidoterapia para os necessitados. À tarde, em alguns dias da semana, antes das reuniões doutrinárias, há que ter um plantão quase permanente, porque a pessoa precisa sentir-se apoiada. Tem que ter para onde ir na hora da sua dor, na hora da sua necessidade, na hora que o problema inquieta-se na sua mente, na hora que ela se sente vigorosamente visitada pelo guante da obsessão, ela tem que ter um refúgio seguro na casa espírita para atender às necessidades. E é preciso de uma preparação. Essa preparação a gente faz pela prece, faz através de uma leitura, uma pequena explicação de como funciona o passe. Nós poderíamos, para não perder muito tempo, dar um pequeno panfleto explicando a dinâmica do passe, as responsabilidades daquele que vem receber o benefício do passe, a sua postura, porque no passe é preciso a dieta moral, para que ele se renove a fim de facilitar o seu tratamento. Em magnetismo há uma necessidade do contato. Esse contato em espiritismo é essa preparação, é uma saudação, é uma recepção, é uma conversação preliminar, é um esclarecimento doutrinário, é uma orientação evangélica para que ele se renove, relaxe, e então vem a aplicação do passe. Então é prece, leitura, vibrações, numa reunião que não deve durar 20 minutos. Uma reunião de assistência espiritual para atender às suas necessidades. O passe é um passe espírita, e isso pressupõe essa frase que está entre parênteses: os médiuns no seu estado natural.
Não é necessário que os médiuns estejam numa fase de incorporação ou de psicofonia ostensiva através do transe mediúnico. A gente sabe que o passe é uma mediunidade, a mediunidade curadora, a mediunidade de doação de energias, é uma mediunidade em que o passista capta energias. Ele não está ali para produzir um transe, nem para a fala, nem para a psicofonia, nem para outra comunicação de qualquer natureza. Ele está ali para ser um veículo transmissor de energias. Então, diz o Espírito Mesmer numa comunicação a Allan Kardec, espíritos amorosos derramam o fluido, a energia, e o médium as canaliza, misturada com as suas próprias energias. Então, há um componente energeticamente muito poderoso para ajudar os obsidiados, porque ele tem as energias dos bons espíritos com uma qualidade superior, e ele possui o componente bioenergético, que é o fluido vital do médium, que é muito necessário para produzir os choques e as desvinculações obsessivas para que o companheiro se renove. Então não é necessário a incorporação de espíritos para aplicar o passe. Está ali uma outra orientação: o atendido sentado, o passista em pé. Aquilo ali é uma instigação natural, porque para o trabalho do passe voltado para o labor desobsessivo, não é necessário camas, macas ou coisas que tais. Embora esses aparatos são clássicos e necessários das reuniões onde existe um processo ostensivo e evidente de liberação de ectoplasma, de ectoplasmia, reuniões de curas específicas voltadas para tratamentos físicos. Não é a proposta desobsessiva das nossas casas. Então a postura é normal. Há o atendido sentado, o passista se levanta, se coloca de pé perante ele e aplica o passe usando um comportamento técnico simples, sem grandes aparatos, através de gesticulações simples, para levar a bioenergia e o tratamento ao necessitado. Em separado, somente quando necessário. Deveremos ter uma equipe como supervisor, 3, 4 passistas, 3 atendentes fraternos, um recepcionista na sala para atender as pessoas que chegam. E se chega alguém com um franco processo de instalação obsessiva escancarada e que a pessoa não possa ficar no grupo com as outras pessoas que vieram tomar passe, a gente vai daquela equipe 2, 3 pessoas para promover um atendimento em separado. Então, em separado somente quando necessário. Pessoas que vêm naturalmente com processos mediúnicos instalados, com dificuldades mais graves, doenças que estão verdadeiramente fragilizados e cuja permanência naquele ambiente que é para todas as pessoas fosse desagradável e prejudicial ao ambiente e desagradável para a própria pessoa que está muito fragilizada e que precisa de um atendimento em separado. O acompanhamento do atendido. Então, preparação do atendido, a aplicação da bioenergia num ambiente próprio, pode ser uma sala de reunião mediúnica, pode ser uma câmara de passes, como as pessoas costumeiramente falam. É diferente o passe nesse momento do que um passe numa reunião doutrinária. Numa reunião doutrinária, a gente pode dar um passe na próprio salão doutrinário, um passe coletivo, principalmente em reuniões de grande público, para não fazer uma grande movimentação para levar as pessoas para uma sala de passe. Mas, no atendimento fraterno, normalmente o público não é tão grande assim, e o atendimento deve ser feito em lugares adequados, num clima adequado, para levar o equilíbrio. E a pessoa deve ter a liberdade de voltar àquele ambiente terapêutico
quantas vezes sejam necessários. É um espaço do companheiro que vem buscar assistência e que deve estar aberto permanentemente, de preferência em todos os dias da semana. Acompanhamento do atendido, oferta mínima de passos, é isso que eu estou me referindo. Culto do Evangelho no lar, ensinar a ele a fazer o culto do Evangelho no lar, propor a ele. E é bem melhor quando a gente tem uma equipe que vai lá na casa do necessitado e ensina a fazer o culto do Evangelho no lar. Isso, naturalmente, sem nenhuma exigência. Tudo em espiritismo deve ser muito espontâneo e muito rápido. As pessoas poderão dizer assim: quantas vezes eu venho aqui? Estão muito viciados nessa questão das normas, dos números, 4 passos, 10 passos. Quantas vezes você sentir necessidade, nós estamos aqui para lhe atender. Claro que você está reconhecendo que a sua problemática não pode ser resolvida na instantaneidade de um único atendimento. Volte sempre que for possível e necessário. Nós estamos lhe aguardando. É essa a proposta da Casa Espírita. E visitas no lar. Alguns doentes podem ser visitados. Se pudermos criar